Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Na live de hoje vamos conversar sobre o livro O Singular em Ockham, que foi lançado pela editora Vozes, com a autoria do professor Cláudio André Lotterman. Esta obra explora a singularidade na filosofia do Ockham, destacando a existência individual de todos os seres e a liberdade humana na construção do futuro. Mostra como, mesmo em sociedade, o indivíduo mantém sua particularidade e pode ser protagonista em diferentes áreas de atuação. Para apresentar a obra, recebemos o autor Cláudio André Lotterman. Seja bem-vindo, Cláudio. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Jailson, pela acolhida, e é uma alegria estar com todos vocês, né, partilhando um pouco, né, sobre o tema do livro, conversando com vocês, né, e convidando também para assim, ler o livro, né, e também entrarmos cada vez mais, né, nos temas também filosóficos, não vínhamos também já conversando, né, para adquirirmos assim também um pensamento crítico da realidade, que possamos pensar a nossa realidade de maneira positiva e sempre juntos, assim, construirmos a sociedade humana. Muito obrigado, Cláudio. A dinâmica do nosso encontro será de, num primeiro momento, uma apresentação da obra, feita pelo professor Cláudio. Após essa apresentação, o chat e o microfone estarão abertos para pergunta, uma dúvida, uma troca de ideia e um bate-papo. Então, passo a palavra agora ao professor Cláudio, que terá um tempo aí disponível de apresentação de obra. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode chamar no chat que nós vamos estar monitorando. Certo, muito obrigado, Jailson, obrigado a todos que nos acompanham, e espero também, sim, contar com a participação de vocês, e como já foi falado, se tiverem dúvidas, observações, podem ser colocadas no chat, né? A obra, como já foi apresentado, se chama O Singular em Ockham, Ontologia, Antropologia, Política. Guilherme de Ockham, para nós nos situarmos um pouco, ele viveu no final do século XIII, início do século XIV. Então, estamos falando do período medieval, já da Baixa Idade Média. Ele é um pensador da Ordem dos Frades Menores, ele é franciscano, e a partir também do pensamento dos mestres franciscanos, dos grandes poetas franciscanos, em diálogo com outros autores da escolástica, ele faz também essa sua filosofia, né? Ele escreve os seus argumentos sobre diversos temas, né, próprios assim da escolástica. E um desses temas que eu vejo como fundamental, como central na filosofia de Guilherme de Ockham, é justamente a singularidade, né, o singular. Eu gostaria primeiro de apresentar um pouquinho o esquema da obra, né, em termos gerais, né, e depois também partir para alguns argumentos, alguns temas que são abordados na obra, e depois nós passamos também assim para o diálogo. A obra ela inicia assim com um prefácio, né? Antes tem, claro, tem um sumário, tem um prefácio, que é escrito pelo doutor Alessandro Ghisalberti, que é um dos grandes medievalistas também, né, ainda da atualidade, é um professor italiano, um pesquisador italiano, que escreve tanto sobre Guilherme de Ockham como toda a Idade Média, né? Ele também foi o meu orientador da tese de doutorado, então ele é um grande conhecedor também desse filósofo, desse pensador. Depois é colocada uma introdução e em seguida são daí colocados em 3 capítulos, né? Onde em cada capítulo eu desenvolvo um desses temas, digamos assim, os subtemas, né? A ontologia, que seria a questão do ser, né? Do ser, das coisas, né? Depois a antropologia, ou seja, a dimensão humana, a dimensão do ser humano.
E, por último, a questão política, ou seja, da vida em sociedade. Fazendo uma leitura assim, transversal do tema da singularidade, do singular, né? Que, na minha opinião, perpassa praticamente toda a filosofia, todo o pensamento de Guilherme de Ockham. Então, nesses 3 capítulos, assim, é desenvolvido em cada capítulo um desses subtemas, né, que se encontram no próprio título. Depois tem também as referências bibliográficas, e ali também eu procurei sempre citar as obras originais, né, as obras em latim dos pensadores, né? Eu acredito que seja também muito, muito interessante. E, por último, são colocadas algumas traduções de textos do latim para o português, que eu fiz, e algumas dessas não tinham sido traduzidas em nenhuma língua moderna, ou seja, tem textos originais traduzidos em língua moderna, né? Que só estavam em latim, né? Que aí foram traduzidas para o português. E nós iniciamos justamente com a ontologia do singular, né? Essa palavrinha que é um pouco complexa, assim, né? Ontologia, né? Mas se refere ao ontos, a questão do ser, né? Do ser, dos entes, do ser, das coisas existentes. E, segundo Ockham, antes de falar sobre ontologia, ou o singular ontológico, ele afirma que existem 3 tipos de singular, ou seja, o singular que é um em número, ou seja, a unidade numérica, né? É uma coisa, né? Pode ser uma coisa fora da nossa mente, ou pode ser dentro da nossa mente, dentro da mente humana. O segundo conceito de singular, o segundo tipo de singular, ou também podemos chamar de individual, indivíduo, né? Mas eu utilizei esse termo singular porque acredito que ele seja mais compreensível, né? Ockham utiliza tanto o singular como o indivíduo, né? Utiliza os 2 termos. E o segundo conceito de singular é aquilo que existe fora da mente humana, o singular fora da nossa mente. E o terceiro tipo de singular é o signo próprio de cada coisa, ou seja, cada coisa que existe fora da mente humana, dentro da mente humana, no nosso intelecto, tem um signo para isso. Por exemplo, quando eu falo de este computador, computador é um signo mental, né, um conceito que se refere ao computador que está fora da nossa mente, né, que está nas coisas, né? Ele faz essa distinção, digamos, do extramental e do intramental. O que nos interessa aqui é mais o singular ontológico, né? E o que Ockham afirma? Que todas as coisas fora da mente humana são singulares. São uma expressão muito forte, assim, né? Muito... E aí ele vai contra grande parte da filosofia anterior a ele, né? Ou seja, todas as coisas que existem no mundo fora da mente, elas são únicas, né? Elas são singulares. Aí poderíamos nos perguntar, tá, mas como é que eu faço como é que eu elaboro os conceitos, né? Pessoas humanas, né? Como é que eu chamo João de pessoa humana, Maria de pessoa humana, Sócrates de pessoa humana? Ele diz, sim, fora da mente humana elas são parecidas, né? Elas são semelhantes. Mas esse conceito eu só tenho a partir da minha mente, né? A partir do intelecto, né? Então, fora são sempre 2 pessoas humanas completamente diferentes, né? Existe essa atenção à singularidade da parte dele. Este poderíamos dizer que é a ontologia do singular, é o singular ontológico. Todos os entes, todas as coisas existentes, elas são singulares para ele. E por isso que a singularidade é a característica essencial de todos os seres, é fundamental para ele, para Ockham, todo esse aspecto da singularidade, da individualidade. E aí ele faz uma crítica a toda a ontologia clássica, essa divisão, por exemplo, entre essência e existência, né? Que vem já desde Aristóteles, passa por outros filósofos medievais, para ele isso
digamos, isso não significa nada, porque para Occam é a mesma coisa a essência e a existência, ou seja, corresponde ao ser existente fora da mente humana, ao ser na sua singularidade. E nesse sentido também todo o conhecimento, ele parte da singularidade, ele parte do singular, e ao singular ele também deve retornar, segundo Occam. Então, todo conhecimento, né, o singular, a singularidade, eu posso apreender, eu posso conhecer através da intuição, né, do conhecimento intuitivo. Através desse conhecimento que eu tenho direto, né, da minha intuição, entendida como conhecimento direto, imediato, eu sou capaz de conhecer o singular. Então, eu não preciso de outras determinações para conhecer a singularidade, não singular. Ela é direta. E, através deste conhecimento, chamado conhecimento intuitivo, eu faço um processo de abstração do singular para chegar ao conhecimento do universal. Então, o conhecimento da universalidade das coisas, ou seja, dos conceitos, ele é um processo mental que parte do singular, segundo Occam. Muitos dizem, né, e aí muitos ou alguns, né, dizem que Occam quis refutar o universal, quis dizer que ele não existe. Não é isso. Para Occam, o universal ele é importante, só que o universal ele não tem mais aquela característica ontológica, né, do ser das coisas. O universal ele faz parte da filosofia da linguagem ou da lógica, ou seja, ele pertence ao modo como nós falamos sobre as coisas, ou seja, é um processo mental, né? Não é um processo, não é algo que está fora da mente humana. Então, para Occam, o universal também é importante. Não é que Occam rechaça, refuta o universal, não é isso. Mas a universalidade é importante no aspecto da filosofia da linguagem, dos conceitos, dos signos, né? E aí tem a grande obra também de Occam, que é a Suma Lógica, né? Alguns de vocês provavelmente já leram alguma parte dela, e que justamente fala desses signos, né? Desses universais, né? Fala dos universais. E a partir disso, ele também faz uma crítica à ontologia tradicional. Praticamente todos os filósofos, todos os pensadores que vieram antes de Occam, eles davam, digamos assim, um acento importante para o universal contido nas coisas, contido nos entes, né? E Occam, em grande parte de sua obra, né, ele rechaça esse aspecto, né? Ele diz que o universal nas coisas não existe. Então, toda forma de realismo, chamado realismo dos universais presente nas coisas, isso não deve ser admitido. É somente o universal dentro da mente humana, esse que é válido. Então, toda forma de realismo, tanto grosseiro como mitigado, né? Esse não pode ser, não é válido para Occam. Poderíamos falar, né? Muitos falam de Occam como nominalista, né? É conhecido como nominalista. O professor Alessandro Ghisalberti, eu também sou da mesma opinião, eu coloco isso no livro também. Poderíamos falar que Occam é um conceitualista, porque nominalismo entendido em senso, digamos, estreito, confere aos nomes, digamos assim, uma importância, mas não uma validade, digamos, de ser signos, né? E para Occam, os universais são conceitos, né? Por isso também conceitualismo, são conceitos que remetem à realidade, parte da realidade, e depois, novamente, remetem à realidade extramental, né? Fora da nossa mente. Então, poderíamos, né, eu seria da opinião, se fosse colocar, né, classificar o pensamento de Occam, ele seria um conceitualista, né, e não um nominalista, né. Alguns nominalistas, eles mesmo jogam com os nomes, com as palavras. Por exemplo,
uma hora eu chamo isso aqui de computador, né? Algo que está fora da mente humana, e outra hora eu chamo isso de, sei lá, de cadeira ou de mesa, né? A mesma coisa, né? Então, seriam somente flatus votis, né? Eu poderia, de uma forma assim, como eu quisesse, né? Chamar, né? Conceitualizar as coisas, né? E Occam não é dessa opinião, né? O universal, ele remete sempre às coisas fora da mente, né? A partir disso, né? Nós podemos ver que o singular pertence, sim, ao âmbito da ontologia, né? Ele nasce a partir da ontologia em Occam, mas ele pode ser colocado também em outros âmbitos, né? Âmbito teológico, o âmbito lógico, né? Que é o próprio dos universais, né? E, digamos assim, a singularidade também existente na antropologia, né? E esse também foi o tema, assim, do segundo capítulo do livro, né? Da pesquisa, justamente abordando que Occam vê cada pessoa humana como uma singularidade. Para ele, cada pessoa humana é uma singularidade existente, né? Ele coloca no mesmo nível de indivíduo, de suposto, toda a questão do indivíduo, né, da singularidade. Para isso, também, ele fala a partir de conceitos, então, ele também utiliza o universal para falar do ser humano, né, mas ele justamente coloca essa questão, né, da singularidade, ele enfatiza esse aspecto. E ele, Occam, em sua obra, ele fala de dois conceitos principais quando se refere à antropologia, né? Lembremos que a antropologia, como matéria, como disciplina, né? Ela é moderna, né? Um conceito moderno, a antropologia, né? Os filósofos, os pensadores medievais, eles falavam de ser humano, de pessoa humana, né? Principalmente de homem, né? De pessoa humana, homem referido também como homem e mulher, né? Como varão e mulher, né? Mas são esses dois conceitos principais. Eles não falam assim de um âmbito geral, no sentido, né, que como nós temos hoje a nossa antropologia, né? Então, o homem, segundo Occam, é uma substância material, sensível e racional. Quando ele coloca o conceito de homem em suas obras, ele remete também à ideia de substância, ou seja, substância é algo único, é algo, vamos dizer assim, também independente, né? E coloca as dimensões principais do ser humano, que seria a matéria, a sensibilidade e a racionalidade. Depois esses conceitos vão voltar de novo, né? Mas só para colocar assim, né, que ele caracteriza a pessoa humana como única, né, como substância, ao mesmo tempo tendo diversas dimensões, né, internas. Eu acho isso bem interessante e também, de certo sentido, bem atual, né? Depois ele fala também do conceito de pessoa. Em termos gerais, ele coloca assim, um suposto intelectual. E esse suposto pertence também ao mesmo âmbito de indivíduo, também de singular, né? Singular, indivíduo e suposto são sinônimos em Occam. Então, o suposto intelectual. Aqui, ele aborda mais a dimensão justamente da intelectualidade, né? Do pensamento, né? Já no conceito de homem, as outras dimensões também são abordadas, né? Lembremos também que no tempo da Idade Média, né, eles caracterizavam a pessoa, né, o aspecto da racionalidade é importante, né, da intelectualidade, como diferencial em relação aos outros seres, né, o aspecto da alma intelectual, né. E aí entramos na questão da pluralidade de formas, que é algo que Occam também, digamos assim, já a partir dos pensadores franciscanos é abordado e ele retoma isso, né? Conforme esse conceito de homem, ele fala que na pessoa humana existem três formas, né? Para ele também denominado de almas, né? A alma intelectiva, ou seja, o intelecto, a alma
forma sensitiva e também a forma do corpo. São essas 3 dimensões, né? Elas não estão separadas, né? Elas estão unidas, mas podemos observar, né, que tem essas dimensões diferentes no ser humano, né? E hoje, claro, com o avanço da ciência, nós podemos identificar outras, né? Talvez outras partes, outras características do ser humano. Acredito, porém, que seja interessante ver como Occam já via, digamos, diversas partes dentro da pessoa humana, dentro do ser humano. Cada qual com a sua importância, né? Cada qual com a sua importância. Então, podemos dizer que a antropologia de Occam ela é centrada no indivíduo e também em suas partes, ou seja, a pessoa humana é um singular com diversas singularidades, poderíamos dizer assim, né? Pelo menos com 3 singularidades. Né? E outro conceito, assim, outra ideia de Occam que é também, podemos dizer assim, que é ontológica, é a tal da liberdade da vontade. Para ele, o ser humano não é somente digamos, um suposto intelectual, né? Mas também tem essa característica da vontade. Eu abordo esse tema também, liberdade, vontade separadas, mas, em resumo, né, podemos colocar que para Occam a vontade é livre, o ser humano é dotado de vontade livre, ou seja, ele é capaz de se autodeterminar, por isso também, como foi colocado no início, construir o seu futuro. Para Occam não tem nada que determina o ser humano. Mesmo depois da morte, né, em contexto da Idade Média, né, mesmo a alma tendo a visão beatífica de Deus, segundo Occam, ainda é possível escolher entre Deus e outra coisa, né? Ainda é possível se autodeterminar. Né? Então, ele coloca até os extremos a determinação da vontade. E ele diz mesmo assim, já entrando no tema da ética, né? Ele afirma, alguns filósofos dizem, o ser humano é naturalmente conduzido ao bem, o ser humano é naturalmente conduzido à felicidade. E Occam coloca em xeque isso. Ele afirma que tem gente, por exemplo, que recusa a felicidade, né? Tem gente que não é feliz, que não aceita. Então, para ele, nada é determinante. Existe sim, né? Existe o bem, né? Mas não que isso determine as ações do ser humano. Né? É realmente uma radicalidade da liberdade da vontade. Duns Scotus, né, anteriormente, já tinha colocado isso, mas Occam, digamos, radicaliza, né? Ele coloca de uma forma assim mais enfática ainda a questão da vontade livre, né? E por que essa ligação também com a singularidade? E justamente pela ética occamiana, porque para Occam são 3 os pilares fundamentais da ética. A vontade livre, né, como nós já abordamos, a reta razão, ou seja, a dimensão intelectual, a dimensão dos princípios que orientam também a ação moral, o ato moral, e o auxílio de outras circunstâncias. Ou seja, numa ação moral, a gente tem sim a reta razão, né? A gente tem a vontade, mas a gente também tem outras circunstâncias dessa ação, como o tempo, o lugar onde essa ação foi cumprida, né? Isso também é importante para vermos, né? Para analisarmos se uma ação é moral ou não, né? Então, esses 3 são os 3 pilares da ética occamiana. E para Occam, eu sou livre, sou totalmente livre, mas tenho a norma objetiva e a norma subjetiva, que através da minha liberdade eu sou convidado a aceitar ou não. A norma objetiva da moral seria no contexto medieval, né, a norma dada por Deus, ou seja, a revelação. Eu sou livre para aceitá-la ou não, né? Posso aceitar ou não. Mas no momento que eu a aceito, eu também tenho que, né, agir conforme essa norma moral objetiva, né, que seriam os mandamentos, seria a revelação de Deus. E aí entra uma questão muito interessante, que eu abordo também no livro, que é a ideia do odium Dei, do ódio de Deus. E a pergunta é mais ou menos a seguinte: se Deus comandasse
a pessoa humana, né, porque ele pode tudo, né, Deus é sumamente livre. Se ele comandasse a pessoa humana de odiá-lo, como é que isso ficaria, né? Aí a pessoa humana provavelmente ficaria paralisada, né? Porque a primeira coisa é amar a Deus, é um dos mandamentos, mas ele também pode dizer para o ser humano odiar a Deus, né? Então, uma questão que ele aborda, né? E alguns até colocam isso como um aspecto voluntarístico, né? De Occam. Eu diria que ali justamente Occam está colocando a potência absoluta de Deus. Deus pode ordenar, é sumamente livre, né? E eu, né, ou a pessoa humana que adere a essa norma moral objetiva, também é convidado a fazê-la até as últimas consequências. Ou seja, é uma questão mais hipotética, né? De fato, provavelmente essa questão não ocorreria, né? E, por último, existe a dimensão subjetiva da moral, né? Que seriam esses princípios que orientam o ser humano para a sua ação. E aí, a partir disso, né, a partir do desenvolvimento antropológico, eu abordo no terceiro capítulo a dimensão política. Importante também nos situarmos no contexto da Baixa Idade Média, não é a política como nós entendemos hoje, né? E os escritos políticos de Occam, eles são escritos polêmico-políticos. Antes de 1324, mais ou menos, né? Podemos tomar essa data, esse ano como referência. Os escritos de Occam são na linha, digamos, filosófico-teológica, né? Seguem também os seus antecessores. Neste ano, ele é chamado a Avinhão pelo Papa João 22, e aí ele permanece um tempo ali, digamos, na cúria papal, né, em exílio. Miguel de Cesena, então, ministro-geral da ordem, tinha toda a questão da disputa da pobreza franciscana, também é chamado a Avinhão. E os dois frades, né, juntamente com outros dois, né, Francisco de Ascoli e Bonagrácia de Bérgamo, eles começam a ter cada vez mais atrito com, então, Papa João 22, né, justamente por essa questão da pobreza, entre outras questões, né, em função da ordem franciscana. E em 1328 eles fogem e buscam auxílio com o imperador Luís da Baviera. O Luís da Baviera que dá proteção a esses frades. E Occam não continua mais a escrever sobre temas somente filosófico teológicos, mas ele aí também escreve principalmente sobre temas polêmico-políticos, contra João 22, que ele retém que não seja um papa válido, que ele seja herege, né? Ele até chama de antipapa, né? E outras expressões que ele usa, mas aí aconteceu esse conflito. Por que é importante nós entendermos isso? Porque realmente muda o modo como ele escreve, né? O modo como ele argumenta. Podemos dizer que esses escritos não são válidos depois de 1328? Acredito que não, eles têm a sua validade, eles são também cada vez mais estudados. Até já saiu a edição crítica, acredito que praticamente todos esses escritos, né? E também ali podemos ver temas filosóficos, e a minha proposta foi justamente ver se na obra política de Occam também tinha esses temas, né? Então, não podemos dizer que são duas, digamos, duas pessoas diferentes, é sempre uma filosofia, né? Sempre a mesma pessoa no primeiro bloco de escritos e no segundo bloco de escritos. Tem alguns autores que dizem que existem dois Occams, né? Mas eu acredito que não, né? Porque mesmo escrevendo sobre diferentes argumentos, é sempre a mesma forma-mentes, a mesma pessoa. E justamente se vê por alguns desses argumentos, e um desses argumentos, desses temas, é justamente a singularidade. Ela também está presente, né? Nesses escritos. E existe esse acento ao indivíduo e a seus direitos. E aí, num desses, vamos dizer assim, desses debates, dessas discussões, né, por escrito, dessas cartas,
João 22 fala da ordem, fala da igreja. Aí Occam reargumenta assim, mas o que é a igreja? O que é a ordem dos frades? Diz, a igreja são todos os fiéis, a ordem são todos os frades, né? Não existe a ordem em si, né? O conceito de ordem existe só na nossa mente, né? Na existência, né? Na concretude, existe somente o frade, né, e mesmo na igreja, ou seja, na sociedade também, existe somente o cidadão, não existe a sociedade em si, né, como realidade física. Né? Então, isso ele chama a atenção, né, e sempre essa atenção também aos direitos de cada cidadão, de cada pessoa e de cada fiel também dentro da igreja. Até existe uma discussão se ele foi o fundador dos direitos subjetivos, né? Tem autores que acreditam que sim, outros que não, né? Eu acredito que ele seja, daria para afirmar, um dos fundadores, né? Talvez não o único, né? Mas sim um dos fundadores, porque realmente essa atenção ao singular, ao individual, inicia com ele principalmente, né? Poderíamos também colocar uns escotos e outros autores, mas para Occam a singularidade ela é fundamental. Isso não quer dizer, né, que os indivíduos não estejam em relação. Outros autores, outros comentadores, às vezes afirmam que Occam foi o fundador do individualismo, né, que ele é responsável pelo individualismo pós-moderno. Acredito que isso seja uma injustiça, digamos, com o autor, né, porque não foi a intenção dele, né, e não corresponde a fazer essa ligação, acredito que não seja justo. E para ele, os indivíduos, eles são únicos, singulares, mas eles estão em relações também individuais, né? A relação, por exemplo, de pai e filho é uma relação individual, né? A relação também dos cidadãos é sempre individual. Né? E aí também ele fala sobre a propriedade privada, né? O que ele diz sobre a propriedade privada? É importante, sim, diz que, e aí também a importância do chamado pecado original, ou seja, depois da criação entrou o pecado original, pecado, né, que não foi como projeto inicial do Criador. Ele diz que antes do pecado original as coisas estavam em comum, né? E os frades, eles procuram também viver como era, digamos, no projeto original, antes do pecado original. Depois do pecado original, né, começou a questão da ganância, das disputas, e aí se instituiu a propriedade privada, ou seja, né, cada um tem a sua propriedade, tem as posses. Para Occam, isso é válido, talvez não seja o melhor modo, mas é válido que cada um tenha a sua propriedade. E no momento que ela foi instituída pelos seres humanos, cada pessoa também tem o direito de ter a sua propriedade, né, a propriedade particular. Então, Occam é a favor da propriedade privada, né? Ele diz que ela é muito importante nesse sentido. E podemos ver também, tanto na parte política, como na parte, digamos, na parte filosófico-teológica, esse acento também à liberdade da vontade. Existe, sim, digamos, a dimensão da propriedade privada, existe também a dimensão dos direitos subjetivos, mas também a liberdade da vontade, assim como foi abordada na antropologia, ela está presente na obra política de Occam, ela também está presente ali. E Occam diz, e se pode relacionar justamente com o conceito de liberdade como ausência de necessidade, como a contingência, ou seja, nós não somos seres necessários, mas nós somos contingentes, a nossa ação é contingente, né? Ela pode ser de uma forma ou ela pode ser de outra forma. E justamente ele diz que a liberdade política, que talvez seria um outro conceito de liberdade que ele coloca, é que através da lei evangélica, né, podemos observar que nos escritos políticos ele traz mais a questão, digamos, do evangelho, né, da reflexão cristã mesmo, né, da revelação.
ele diz que a lei evangélica é uma lei de liberdade, porque ela não se submete como era a lei mosaica, né, que as pessoas se submetiam à lei, e, diferentemente, a lei evangélica é uma lei da liberdade, eu não sou submetido à lei, né, mas justamente é uma lei de, digamos, de liberdade de todos os fiéis, mas também se estende a todos os cidadãos, né. Então, essa parte da liberdade, podemos ver que ela está presente também na obra política de Ockham. E, por fim, também observamos que a ética está presente. Lembremos dos 3 pilares, né? A reta razão, as circunstâncias e a liberdade da vontade, né? Então, ali diz também a reta razão para a ação dos cidadãos, ela é importante. A reta razão são os princípios contidos no intelecto, né, na razão, que faz com que eu saiba como eu devo agir como cidadão. E eles me remetem também ao estado, digamos, antes do pecado original. Então, existe uma certa ligação ali também entre a reta razão e, digamos, né, o projeto divino, né, o projeto de Deus. É a reta razão que faz essa ligação e faz também com que todos os cidadãos, né, todas as pessoas possam agir de um modo, digamos, adequado em sociedade em vista do bem comum. E não só os cidadãos, né? Lembremos nessa disputa também, onde se fala a questão do poder, por exemplo, do Papa João 22, e aí ele fala também dos governantes. A autoridade para Ockham é uma autoridade de serviço. Ele critica a chamada plenitudo potestatis, né? Ou seja, que o Papa que tinha um poder tanto social, né? Tanto civil como religioso. E faz uma crítica dura a isso. Ele diz, não, o Papa tem o poder religioso, né? E daí os governantes, os imperadores têm o poder civil, mas ambos os poderes são serviço. A autoridade é serviço, é para o bem dos cidadãos, é em vista do bem comum. E também deve ser guiado justamente pela razão, né? Pela reta razão, pela prudência, que ele também diz, né? Então, observamos na ação de todos os cidadãos e na ação da autoridade, né, é presente também a ética occamiana. Basicamente, seria isso, e como conclusão, assim, acredito que, menos em nível pessoal, e aí fica também o convite para o leitor e para quem quiser se aprofundar nos temas, né, desse aspecto da singularidade, né, e alguns de vocês também já trabalham esses temas, né? Acredito que seja muito interessante hoje, e já um pensador, no final da Idade Média, já abordava, né, essa questão, né, da singularidade, né? Então, também podemos, sem dúvida nenhuma, fazer essa conexão com a nossa realidade, né, com o mundo que nós vivemos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, professor Cláudio, por sua apresentação da obra. E agora nós temos um espaço aí, onde você pode fazer sua pergunta, seu comentário. Se você quiser, pode abrir, levantar a mãozinha aí, como fez nosso amigo, e assim a gente vai seguindo uma ordem das perguntas, ou também, se quiser, pode escrever no chat. Por favor, pode abrir seu microfone e fazer o comentário. Cláudio, gostei muito aí da sua explanação, né? Bom, dar conta de todo um livro nesse curto intervalo aí realmente é um desafio, né? Mas deu para ter uma boa ideia. E eu tenho aqui uma dúvida, menos talvez sobre o tema singularidade, mas mais talvez sobre a questão aqui quando você fala do, do universal. Universal. Né? Então, o que acontece? Qual é a minha dúvida aqui? Sim. Nós vamos ter ali mais alguns séculos à frente, talvez 2 séculos à frente, por aí, nós vamos ter a figura do Francis Bacon
que vai trazer o método indutivo e tudo mais, não é isso? Eu Isso. gostaria de saber de você, na sua visão, se esse processo, né, quando eu tenho a singularidade e eu faço né, esse movimento para um universal, se isso era, de alguma maneira, já vamos dizer assim, um embrião, um germe do futuro método indutivo. O que você poderia me dizer a respeito disso, por gentileza? Muito obrigado pela pergunta, e a pergunta é excelente. E eu acredito que sim. Tem comentadores que também escrevem sobre isso, né? Até eles colocam, eu lembro do subtítulo da metafísica à física, né? Com Occam já se inicia esse processo, digamos, do desenvolvimento das ciências, né? Ou seja, não que a filosofia deixa de ser importante, não é isso, mas se volta a atenção, digamos, ao mundo das coisas, ao mundo físico, né? Então, Occam também, acredito sim, que seja um dos responsáveis pelo desenvolvimento da ciência. Não somente ele, né, como o senhor bem coloca, também Francis Bacon, né, que depois, exato, né, desenvolve, né, mas existe uma atenção ao universo físico, aos entes, né, e Occam, em sua filosofia, através da singularidade, né, da sua... alguns falam também da sua, enfim, da sua atenção, né, à questão justamente material, né, do seu materialismo, né, que ele também desenvolve as ciências, né? Então, essa conexão, acredito que esteja presente, assim, em Occam. Muito obrigado. Agora passamos a palavra a Júlia. Pode abrir seu microfone, fazer seu comentário, pergunta. Oi, Cláudio, primeiro eu queria elogiar o seu esforço especificamente em trazer a questão do singular para a política, porque eu sei o tamanho do trabalho que dá fazer essa aproximação. É uma coisa que eu também estou fazendo, não especificamente sobre o singular, mas que eu acho que é um exercício importante que a gente tem que fazer quando estuda Ockham, tentar ler a política dele, tendo em vista conceitos que ele trouxe do período dele em Oxford, mas ao mesmo tempo é muito difícil encaixar isso dentro das questões que ele está tratando. Então, parabéns pelo esforço e pela proposta, e é um trabalho realmente interessante. Agora, eu vou fazer uma pergunta que vai parecer uma provocação, mas eu te juro que não é. É uma questão que eu me coloco com alguma frequência também. Especificamente sobre a discussão entre nominalismo, conceitualismo, ceticismo, que também tem alguns autores que discutiram se o Ockham era cético ou não era cético, você deve conhecer um pouco dessa briga. Fazendo uma abordagem occamiana para o problema, porque é o seguinte, do mesmo jeito como a antropologia não existe em Ockham, no sentido que a palavra não está lá, ela é uma palavra moderna, em nenhum momento esses autores medievais se dizem céticos, nominalistas, realistas, conceitualistas. E eu concordo com você quando você diz que, de fato, se você toma nominalismo num sentido mais estrito, de não haver correspondência entre aquilo que está no intelecto e aquilo que está na realidade, isso não é o que o Ockham disse, porque ele descreve o conhecimento intelectual como natural, né? Tem todo o processo de causa e efeito. Mas a minha questão é, até que ponto a gente se ajuda usando essas nomenclaturas para descrever o pensamento do autor, ou a gente cria brigas maiores ainda, porque fica aquela confusão de comentador, cada um fala uma coisa, cada um define de um jeito, então, sei lá, você pode achar 5 comentadores definindo o nominalismo de jeitos diferentes. A minha questão é,
se você acha que a utilidade de usar essas terminologias supera a confusão que elas geram. Faz sentido a minha pergunta? Com certeza que faz. É muito interessante a sua pergunta, Ana. Eu abordei um pouco ali essa questão também porque, digamos, já classificando, né, a questão do realismo, né, crítica ao realismo, que na verdade justamente não é de Ockham, mas é dos comentadores, né, e a mesma coisa hoje quando a gente abre um manual de filosofia, né, aí se vê ali, né, manual de história da filosofia, né, nominalistas, realistas, né, e outros, digamos, e outras correntes filosóficas. Acredito que isso, e nesse sentido, acho que a sua provocação é muito interessante e é válida, né? Talvez classificando a gente empobrece o pensamento, né, do autor. Eu conceitualizei ali, né, coloquei ali dentro de uma perspectiva, mas também olhando assim, talvez não seja questão de classificar ele, né? Porque aí justamente a gente já coloca num âmbito assim, tipo, né, exatamente de empobrecimento, né, de não ver seu pensamento de uma forma mais ampla. Ao mesmo tempo, sim, e aí eu coloquei também conceituais, talvez também um pouco como provocação, porque na maioria das vezes, né, não sei se você concorda com isso, na maioria das vezes ele é colocado como nominalista, né, até vários trabalhos assim são feitos, o nominalismo de Ockham, só que aí o conceito de nominalismo muitas vezes remete àquela questão, como eu estava colocando antes, né, dos nomes não corresponderem a conceitos, a coisas existentes na realidade. Por isso eu preferi colocar ele como conceitualista, né? Mas também reduzir somente ao conceitualismo, eu concordo, eu acho que é muito interessante a sua provocação, né? Justamente para ver o autor na sua integralidade, né, na sua riqueza. E boa continuidade nos seus estudos. Obrigada, Cláudio. Obrigado, Júlia. Obrigado, Cláudio. Agora passo a palavra ao Otávio. Pode abrir seu microfone, por favor? Vamos conseguir. Bom, eu começo parabenizando o Cláudio. Gostei demais. Talvez seja pela quantidade de coisas que eu consegui entender. Eu não sou da área de filosofia, minha área é científica. O que eu conheço alguma coisa de filosofia é da minha leitura, né? Sempre que eu posso, pego um livro e compro um livro, tenho vários livros de filosofia, leio, entendo um pouco, entendo mais ou entendo menos. Isso é normal. E o que você falou deu para entender claramente em muitos pontos. Tá? Não tudo, mas muitos pontos. Uma das coisas que eu tenho dificuldade na filosofia é exatamente os conceitos. Porque muitas vezes eu vejo que esses conceitos eles se interrelacionam. Então, se eles se interrelacionam, por que dar um outro nome a um conceito se poderia ter o nome anterior, ou modificá-lo? Então, como você falou, nominalismo, universal, essência, existência, singular, etc. Eu vejo uma relação entre universal e essência. Universal e essência. Mas são dois conceitos, dois nomes, e eu vejo como eles sendo muito relacionados, como também entre singular e existência. A essência e a existência, a individualidade, né? A singularidade, certo? Como o Ockham fala. E entre o universal sendo, sei lá, uma categoria, um conceito, uma classe, né? Em que você agrupa os seres humanos, né? Categorias seres humanos, etc. Mas tem a singularidade, cada ser humano é singular.
Então, eu sinto falta na filosofia, deve existir, né? Nunca me passou pelas mãos, mas um dicionário desses conceitos e mostrando qual é a diferença deles, né? Nós, na ciência, a gente sempre procura tornar as coisas concisas e os conceitos, né? Os conceitos são precisos, né? Então, você utiliza, quando você cria um novo conceito, é realmente para uma coisa nova. Eu não consigo enxergar, deve ser da minha falta de cultura na filosofia, mas é o que me passa, né? Eu sou um estranho aqui no ninho, né? E sou um curioso, né, pela filosofia, gosto, leio bastante e tento entender e fico meio perdido disso. Talvez mais para frente, né, se Deus me permitir, né, eu consiga fazer pelo menos algum curso de filosofia para aprender um pouquinho mais. O que você teria a dizer isso? E também aquela coisa que Ockham é mais famoso pela famosa navalha, né? O que tem a ver essa navalha aqui com o universal? Né? A navalha. Então, seriam essas duas perguntas. São perguntas muito boas, né, e pertinentes, assim, e a sua observação ela é muito interessante, né, porque realmente, né, e mesmo os conceitos dos pensadores medievais, eles não são, vamos pegar, por exemplo, esse exemplo, essa questão de intuição, né, uma coisa nós entendemos como intuição e outra coisa é como era entendido, né, na Idade Média. Então, essa questão de conceitos, e às vezes, né, nesse sentido eu concordo com o senhor Otávio, às vezes os conceitos não são claros, né, e aí também se acaba abordando eles de uma forma diferente, né, em vez de conceitualizar, né, em vez de ser algo assim, digamos, né, válido, né, como diz também Karl Popper, né, válido até que se prove, digamos, o contrário, né, ou se prove algo diferente. Então, essa questão, sim, os conceitos, né, e Ockham, justamente, ele aborda isso na Suma Lógica, ele é muito preciso também, né, os conceitos para eles são bem, assim, né, bem precisos. E, como eu coloquei também, isso faria parte, digamos, da universalidade, dos universais, né, e como o senhor também bem fala, né, é fundamental essa questão, que sem os conceitos, mesmo Ockham não poderia ter escrito os seus tratados, né? No momento ele estava falando já de universais. Eu acredito que o que Ockham mesmo queira mostrar é essa atenção, digamos, à particularidade, à singularidade, mas não uma extinção dos universais, né? Os universais também são importantes, os conceitos. Também agora a gente está falando de conceitos, de palavras, de ideias, né? Então, a filosofia se faz a partir também de conceitos. Mas, talvez diria Ockham, que eles possam, de uma forma, né, ter atenção à realidade e voltar de novo à realidade extra mental. Né? Talvez essa é a atenção. E uma certa crítica à ontologia tradicional, porque talvez fazia grandes elucubrações que depois não, digamos, no concreto, na realidade, não representavam mais nada, né? Talvez seja uma atenção, assim, de Ockham. E sobre a navalha, que talvez até a gente estava conversando anteriormente, né, como é conhecido Ockham através da sua navalha. Tem o próprio professor William Borges, da Universidade aqui de Pelotas, ele escreveu um artigo também sobre a navalha de Ockham. Mais do que ser um princípio ontológico, ela é um princípio lógico, na minha opinião, também na opinião dele. Ou seja, ela é utilizada justamente para a questão, digamos, do discurso, para a filosofia, e não a redução dos seres, né? Por exemplo, ele coloca, né, na verdade, tem vários conceitos, né, mas a pluralidade só deve ser admitida, né, caso ela ajude a explicar algo, né? Senão a pluralidade, né? Então, o amor, digamos, a simplicidade, né?
Você tem duas teorias, digamos, parecidas, com o mesmo valor, se escolha a teoria mais simples, né? O amor à simplicidade, né? Mas é mais justamente uma teoria, um princípio, né? Um princípio que ele usa nos seus escritos, mas não tanto uma redução de seres, né? Uma redução ontológica. Não é isso que Occam quer fazer com a navalha, né? Que às vezes é interpretada como ontológica, né? E a partir disso também se pode, por isso que é um risco, né? De redução, né? Da sua filosofia. Eu acho que seria um método. Seria um método, então. Isso, seria um método. Seria um método, né? Um método. Perfeito. Cláudio, mais uma vez, parabéns, obrigado, gostei demais, aprendi bastante. Muito obrigado pelas... Devo comprar. Obrigado. Paulo Roberto levantou a mão, pode fazer sua pergunta. E aí, com o Paulo, agora a gente está chegando já no horário previsto, que a gente tinha programado a live. Então, aí a gente encerra. Mas pode ficar tranquilo, Paulo, fazer sua pergunta com calma. Perguntas filosóficas sempre demandam uma boa reflexão. A palavra é sua, Paulo. Eu estava ouvindo o Cláudio falando do Occam, estava pensando na Hannah Arendt, né? Na condição humana, onde ela trabalha com esses conceitos de singular e de comum, né, poderia dizer. E dá para fazer uma aproximação de Occam? Eu não sei se Hannah Arendt teve contato e estudou a obra dele, né? Mas dá para a gente fazer aí uma aproximação, traçar um paralelo? Muito interessante. Eu não sou especialista em Hannah Arendt, né? E acredito também que nos filósofos modernos, pós-modernos, esteja presente a questão da singularidade, né? Digamos, a atenção ao indivíduo, ao singular, né? Lembro justamente, Hannah Arendt, tem outros, né, que abordam essa dimensão, a própria Edith Stein, né? Também aborda na questão, digamos, da própria fenomenologia, né? São contextos diferentes, mas acredito sim, né, que, digamos, a dimensão comum, talvez, da universalidade. Eu não saberia dizer como, certo, Hannah Arendt aborda essa questão, por exemplo, de comum, de universal, se também seria algo somente a partir do intelecto, da mente humana, né? Talvez essa separação seja própria, digamos, de Occam, né? Mas a singularidade, eu poderia, assim, afirmar que ela é bastante presente, né, nos autores pós-modernos também, né? Até fica a pergunta se o Paulo Roberto souber como é que a Hannah Arendt trabalha essa questão do comum, né? Talvez da universalidade. Eu não tenho um conhecimento, né, praticamente muito pequeno dela, né? Sim, mas eu lembro que nessa obra em especial da condição humana, ela vai trabalhar com os conceitos de trabalho, de ação, e tem um terceiro agora que me fugiu, né? Mas que eu penso que estão muito mais próximos do material mesmo, da materialidade da condição humana, né? Sim. E em vista daquilo que você também falou em Occam, né, da liberdade, né, de ação, né, do ser humano, né, e ela faz essa distinção entre, se eu não me engano também, entre o singular e o individual, sendo que o individual está para o grupo, enquanto o singular está para si mesmo. Né? Sim, olha só. Então, acho que nesse sentido, talvez ajude a, né, perceber, né, a distinção mesmo, né, dos termos. Para a gente, em filosofia clínica, isso é bem marcante, porque a gente fala, nós estamos na clínica diante de um singular que é absoluto em si.
né? Sim. Agora, esse singular está em relação, né, em interseção com, né? Sim, sim. Como que vai se dar, né, esse processo aí de interseção e de acolhimento de cada singularidade no grupo, por exemplo, né? Em vistas de uma possível nova política, digamos assim. Sim, Aí sim. é todo um trabalho a ser pensado. Né? Muito interessante. É nesse sentido, né, como o senhor coloca essa questão da singularidade, né, de ver cada pessoa como um singular, como único em si, né, que às vezes talvez a gente tenha uma tendência já de, digamos, sem dúvida, somos seres em relação, né, mas cada um tem a sua individualidade, né, e talvez também olhá-la através dessa singularidade, dessa individualidade, né, que é própria em si. Sobre a questão digamos, de Hannah Arendt, talvez Occam diria a questão do comum, do trabalho, sim, pode ser observado, né, nas pessoas, mas Occam diria que isso seria uma questão já da nossa mente, Occam, né? Talvez a Hannah Arendt não diz, isso é algo, digamos, material, né? Segundo o pensamento de Occam, ele diria, sim, a gente pode observar isso, mas isso já através de um processo abstrativo, né? Mas nesse sentido, eu acho que é interessante, né, como eles também abordam tanto a singularidade como a dimensão universal. E sem dúvida, né, e aí acredito também que Occam, juntamente com outros pensadores, foram protagonistas em resgatar, vamos dizer assim, a questão da liberdade, né, da autodeterminação. Sim. É só para, eu lembrei agora, porque ela trabalha os conceitos de trabalho enquanto manutenção da vida, o conceito de obra enquanto produção, criação de algo novo, né? E o conceito de ação, que é justamente voltado para a vida pública. Sim, né? Olha só que interessante. Esses três conceitos. Sim. Sim. E mesmo como conceitos, né? Como diria, né? Conceitos, mas que remetem à realidade, né, aos singulares, e por isso também são fundamentais, né, são importantes. Mas fiquei curioso aí para ler o seu livro. Ótimo. Espero Gratidão pela participação, pelas colocações, né? Tá certo, eu é que agradeço. Muito obrigado, Paulo Roberto, por sua participação aqui no nosso encontro. Mais uma vez agradeço ao Cláudio por sua disponibilidade e atenção com a divulgação do livro. Nós parabenizamos novamente pelo lançamento. E por último, agradeço os participantes que estão presentes aqui e fica o convite, então, de conhecer a obra que estamos lançando agora, O Circular em Occam, Ontologia, Antropologia e Política. Muito obrigado pela presença de todos, uma excelente leitura e até a próxima. Grato, boa noite.